Salve, rapaziada, firmeza aí? Eita, chutei tudo aqui. O bagulho tá doido. Primeiro vídeo, esse é o meu primeiro vídeo e vamos falar sobre coluna nesse vídeo, sobre lombar. Então, quem treina qualquer coisa, musculação, funcional, né? Quem quer cuidar da saúde e tem alguma lesão na coluna, tem alguma disfunção, tem alguma hérnia de disco, protusão, bico de papagaio e não quer fuder sua coluna treinando, você está no canal certo. E quem não tem nenhuma lesão na coluna e também não quer fuder sua coluna futuramente, esse é o canal. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Esse vídeo eu vou falar especificamente sobre relação abdominal e coluna. A relação dos dois, tá? Então vamos lá, né? Abdominal, tem muita gente que começa a treinar, fazer abdômen e tal, e com o tempo a pessoa começa a sentir dor na coluna porque sobrecarrega. Dependendo da forma que você fizer, pode sobrecarregar a coluna. Na verdade, a dor na coluna ela vem de sobrecarga, né? Sobrecarga tanto emocional quanto físico, postura, um má equilíbrio do corpo, do alinhamento, sobrecarga de pesos também, né? A pessoa começa a carregar um peso muito acima, né, do que o corpo aguenta e acaba causando aí essas dores na coluna, principalmente na lombar, que é onde é feito para segurar essa sobrecarga, tá? Então, falando de abdominal, o abdominal padrão, que é aquele que você põe a mão atrás da nuca, deitado, e olha para o umbigo e retorna, esse tipo de abdômen, ele não sobrecarrega a coluna. Existe uma sobrecarga, óbvio, uma sobrecarga mínima, mas ele não chega a machucar, e é um exercício que ele é importante, né? O trabalho de abdômen é importante para fortalecer e proteger a coluna de futuras disfunção, lesão, e por aí vai, né? Agora eu vou falar abdômenes que pode destruir, pode ferrar sua coluna. O primeiro é o infraabdominal, é aquele abdominal que muita gente faz, deitado de barriga para cima, as pernas juntas, levanta as duas pernas, abaixa as duas pernas. Esse tipo de abdômen, tome muito cuidado porque a perna ela é muito pesada nesta posição, né? Você deitado com a mão apoiada no chão. Tem um pessoal até que faz com a mão atrás embaixo, né, do quadril, entre o quadril e o chão, para tentar tirar um pouco da sobrecarga, mas não adianta, tá? A perna, quando ela está embaixo, o músculo que faz a flexão do quadril, ou seja, elevação da perna, ou elevação do tronco, né, é o ilho-psoas. Então, o ilho-psoas que está, é a função dele, né, nesse movimento. Óbvio que tem alguns exercícios, alguns músculos secundários aí para ajudar nessa ação, né, como o abdômen, a coxa, e por aí vai. Mas o principal é o ilho-psoas e ele é muito sobrecarregado devido ao peso da perna. Quando você está abaixando a perna assim, ele é muito sobrecarregado, tá? Então, eu não aconselho este exercício. Você pode substituir ele para vários outros exercícios, como você pode fazer sentado, a mão apoiado atrás ou o antebraço, né, apoiado atrás, e aí você executa o movimento, elevação de perna. Você pode fazer também na paralela, que muita gente faz, né, na academia, aquela que apoia o antebraço e levanta a perna. Para você diminuir a sobrecarga, você pode fazer com o joelho flexionado, fletido, né? Aí você tem uma sobrecarga menor. Também você pode fazer na barra fixa, pendurado. Eleva a perna e abaixa, né? Para iniciante, eleva os dois joelhos e abaixa. Sempre a gente tem que fazer, né, de forma gradativa, né? Quem está começando, começa com a perna dobrada, aí com o tempo faz com a perna esticada, aí a gente vai deixando o exercício mais difícil, tá? Sobre o infraabdominal, são esses os macetes, mas ele deitado, por incrível que pareça, cara, ele sobrecarrega muito a lombar. É muita diferença apesar de na barra, né, ser mais difícil, dá uma diferença muito grande você fazer na barra e você fazer deitado, né? E deitado, como parece ser mais fácil, muitos iniciantes eles começam pelo infraabdominal deitado, que é um erro, é o que mais arrebenta a coluna. Uma opção de fazer o abdominal deitado é você fazer com a cabeça alta. Você deita de barriga para cima, no solo, mão pode ser atrás da nuca, né, para não cansar o pescoço, olha para o umbigo e mantém nessa posição. Mantém com a cabeça alta. Aí sobe e desce a perna, vai fazendo o movimento de perna. Assim você tira a sobrecarga da lombar e você usa o abdômen para ajudar o ilho-psoas. O abdômen ele acaba ajudando o ilho-psoas. E por que o ilho-psoas ele sobrecarrega a lombar, né?
A origem desse músculo, ele é nas vértebras lombar, nas 5 vértebras lombar e na primeira vértebra torácica, né? E conforme você vai executando movimentos que usa muito o ilipsoas, vai se sobrecarregando, o ilipsoas ele começa a puxar essas vértebras lombares, e aí começa a dar esse desequilíbrio, né, nessas vértebras. E a inserção dele é na coxa, né, é na tuberosidade do fêmur. Então, tenta imaginar o quadril no meio, a lombar aqui e o fêmur, né, a perna aqui. E o músculo ele passa no meio, esse ilipsoas. Imagine ele como se fosse uma linha. Então, quando ele contrai, ele faz essa flexão. E conforme ele vai sobrecarregando, ele vai tensionando. Conforme tensiona, ele encurta o músculo, deixa o músculo mais rígido. E ele vai puxando a vértebra lombar. E no infraabdominal, quando você levanta a perna, como a perna é pesada, ele acaba puxando as vértebras lombares, você entende? E isso sobrecarrega muito, porque ele acaba desalinhando as vértebras lombares, né? Então, por isso que ele é perigoso. Então, é melhor fazer sentado. Sentado você não tem essa sobrecarga, porque o abdômen ele trava mais, né? E ele travando mais, ele consegue segurar as vértebras. Com a cabeça alta também você ativa mais o abdômen. É muito importante quando você treinar o abdominal, tanto em máquina, deitado, subindo e descendo a cabeça, pensa na curva C da coluna. O que é isso? A curva C da coluna nada mais é quando você faz esse movimento com as costas, né? Você tá aqui, ó, você faz esse movimento aqui, ó. E a região torácica junto com a lombar, mais a torácica, ele tem que formar essa curva que a gente chama de curva C, tá? Então, sempre quando você fizer o abdominal, se você não fizer a curva C, tem alguma coisa errada. Principalmente quem faz aquele abdominal no banco declinado da academia, você apoia, né, deixa os pés encaixados lá, e a pessoa faz o abdominal, só que as costas da pessoa sobe dessa forma aqui, ó. Faz dessa maneira aqui. E as costas, ela tem que ser feita assim, ó, fazendo a curva C, né? Imagina a cabeça da pessoa aqui, ó, ok? Os pés estão encaixados no banco declinado. Então a pessoa tem que fazer essa curva C e retornar, entendeu? Então essa é a forma correta, porque você vai ativar o abdômen. Se você fizer com a perna aberta, hoje tá difícil, viu? Se você fizer com o tronco reto, o que vai acontecer? Você vai ativar apenas o ilipsoas, que a função dele, vocês lembram? É flexionar o quadril, ou elevar a perna, ou elevar o tronco, ok? Então, pessoal, no geral, é isso. Qualquer dúvida aí, comenta aí nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, o vídeo foi significante para você, dá um apoio aí pra gente, curte o canal, compartilha, comenta aí embaixo nos comentários, e é isso, valeu!